A aula já vai começar, mas antes vamos conhecer algumas informações do novo portal Elias Cruz, para que você possa desfrutar ao máximo. Nosso site possui menu de navegação em pontos estratégicos do portal. Vamos ver a seguir o menu Legislação, localizado ao lado do home principal, onde está disponibilizados os links para a Constituição Federal e diversas leis atualizadas. Se necessário, pode baixar o e-book Licitações e Contratos do TCU e o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. O acesso à Lei Orgânica e o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e do Estado do Amazonas está logo abaixo. Nosso site possui link de acesso ao portal de busca das resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, devidamente sinalizado por CFC. No menu Cursos Gratuitos, estão disponíveis os quadros das aulas de Direito Constitucional, Administração Financeira e Orçamentária, também conhecida como Orçamento Público, e as aulas de Direito Tributário. Basta clicar na imagem, que as aulas iniciarão automaticamente. No próximo menu, é possível acessar as dicas de economia doméstica, onde constam vídeos da série Não Se Engane no Supermercado. Nossas páginas possuem local reservado aos parceiros e recomendados deste projeto. Observe o campo Avisos, onde serão disponibilizadas as novas aulas e vídeos do canal Elias Cruz. Por fim, embarcaremos no menu Turismo e Dicas, onde encontram-se vídeos dos principais destinos dos viajantes, contendo dicas de como planejar sua viagem para aproveitar ao máximo os passeios, com economia sem a emoção do cheque especial. Encerrando a navegação, não esqueça de usar seu celular e pager, inserindo os contatos disponibilizados como Facebook, e-mail, G+, Instagram e Twitter. Desejamos a todos uma boa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que veio aqui curtir a segunda aula de Administração Financeira Orçamentária, de Direito Financeiro e Orçamento Público, tá certo? Pessoal, como a gente já vem trabalhando desde a nossa primeira aula, somente com questões de 2018, tá certo? Selecionamos várias questões para vocês e hoje a gente já começa com a nossa primeira questão, lá da Controladoria Geral do Município de João Pessoa, uma prova elaborada pelo SESP, como nós já falamos também em 2018. Então, olha o que já se cobra na nossa primeira questão. Então, está na tela de vocês. Para ser considerada princípio orçamentário, a regra deve estar expressamente prevista na Constituição Federal de 1988. Pessoal, esse é o tema da nossa aula de hoje, princípios orçamentários. Pessoal, não temos como falar de orçamento público, de direito financeiro, de administração financeira orçamentária, sem a gente poder falar sobre os princípios. Os princípios são muito importantes porque eles norteiam, né, todo esse estudo e acaba sendo, inclusive, pré-requisito para a nossa disciplina também de contabilidade aplicada ao setor público, ou também, como a gente chamava antigamente, de contabilidade pública, tá certo? Então, é bastante importante. E esses princípios orçamentários, né, para que eles, digamos assim, galguem o status de princípio orçamentário, ele precisa estar previsto expressamente na Constituição Federal? É isso que pergunta, é isso que indaga a questão do SESP, né? E como a gente vai ver agora, pessoal, eu selecionei alguma literatura que eu extraí lá do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, né? Aqueles que quiserem, esse material está disponível gratuitamente. Eu vou deixar o link aí na descrição dessa aula. Vou deixar o link aí que você pode acessar diretamente lá do site da Secretaria do Tesouro Nacional. Hoje nós estamos na 7ª edição, né? Está previsto aí que em julho a gente tem uma nova edição, a 8ª edição, mas por enquanto a que está em vigor é a 7ª, tá certo? E então, pessoal, para esse ano é a 7ª. E então a gente vai trabalhar em cima desse Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, inclusive quanto aos princípios orçamentários. Vocês vão poder ver aí, né? Claro, professor, mas por que você está falando do manual? Não está na lei? Não está na Constituição?
Constituição, pessoal, nós já vamos ver em seguida que quando a gente fala de princípios orçamentários, não é pré-requisito que eles estejam apenas na Constituição, ou somente na Lei 4.320, ou só na doutrina. Muito pelo contrário, vários princípios, ora estão previstos na Constituição, ora na Lei 4.320 e ora na própria doutrina. E vamos destacar pelo menos os principais princípios, tá, pessoal? É claro que se você pegar várias obras de doutrina, de doutrinadores, vocês vão ver que eles também apontam outros princípios, muitas das vezes sinônimos de alguns princípios, tá certo? Mas os principais e os que mais caem em provas, que é o mais importante, a gente vai ver aqui inclusive alguns sinônimos, tá? Porque muitas das vezes as provas cobram os sinônimos desses princípios. Se você não souber esse sinônimo, você já vai ver na próxima questão, já vai ficar complicado você poder resolver a questão. Então, vamos, sem demora, lá ao nosso Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, na 7ª edição, quando ele define os princípios orçamentários. Então, está aí na tela de vocês. Os princípios orçamentários visam estabelecer as diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público, válidos para os poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. São estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, veja, normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina, tá certo? Então, pessoal, o que o texto está dizendo aí? Bem, esses princípios, alguns nós vamos encontrar lá na própria Constituição, e quando ele fala de normas infraconstitucionais, professor, que termo é esse? O que quer dizer normas infraconstitucionais? Pessoal, pela hierarquia das normas, não é isso? A hierarquia das normas, temos lá no ápice, né, a nossa Constituição, temos as normas constitucionais originárias que já estavam na Constituição e aquelas que foram inseridas, né, digamos assim, fruto do poder constituinte derivado. A gente já vai ensinar, basta explicar para vocês o que é isso lá no curso de constitucional, né? O que é o poder constituinte derivado. Ou seja, foram inseridas através das famosas emendas constitucionais. Tivemos na nossa Constituição emendas constitucionais de revisão e emendas constitucionais, né? As de revisão foram aquelas 6 e temos até hoje várias emendas à nossa Constituição, né? Que são advindas daquelas famosas PECs, né? Os projetos de emenda à Constituição. Bem, vamos deixar esse papo constitucional para a aula de constitucional, tá certo? Vamos lá. Bem, nesse sentido, pessoal, quando a gente fala dessas normas infraconstitucionais, são as normas que estão abaixo dessas normas que estão lá na Constituição, seja originárias, seja aquelas advindas, né, originárias pelas emendas constitucionais. Ou seja, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, temos também os decretos legislativos e assim por diante. Então, ou seja, todas essas normas são as normas que a gente chama de infraconstitucionais, ou seja, estão abaixo das normas da Constituição. E como nós falamos aí no texto, né, tá aí, e também pela doutrina, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos voltar à nossa questão e já com esse ensinamento a gente já vai poder dizer diretamente e responder a nossa questão. Então tá aí, a questão está errada pelo seguinte, né? Quando ele fala aí, ó, para ser considerado princípio orçamentário, a regra deve estar expressamente prevista na Constituição. Então, logo em seguida, nós já vamos ver um exemplo lá no artigo 2º da Lei 4.320, que não, né? Algumas já têm a sua previsão na Lei 4.320, tá certo? Pessoal, e a gente não pode esquecer que a Lei 4.320, na verdade, pessoal, ela é uma lei ordinária. Quando ela foi elaborada, sob a égide da outra Constituição, ainda tínhamos o quê? Não tínhamos a previsão das leis complementares. Isso aí essa previsão a gente veio ter na Constituição de 1988, tá certo? Então, o que aconteceu? As normas da Lei 4.320,
né, os artigos da Lei 4.320 foram recepcionados pela atual Constituição. Só que como tinha a previsão que essa matéria ia ser tratada por lei complementar, então esses artigos galgaram o status de uma lei complementar. Portanto, para você alterar qualquer desses artigos aí da Lei 4.320, é necessário que uma nova lei complementar, tá certo? Não pode ser por uma norma de uma lei ordinária, tá certo? E já que a gente chegou até aqui, pessoal, é muito importante que a gente diga também que já está em tramitação, inclusive já foi aprovado lá no nosso Senado Federal a Lei da Qualidade Fiscal. Tá certo? Então, veja que ela, inclusive, está previsto na emenda dela de que ela vai revogar integralmente a Lei 4.320. Professor, é isso mesmo que você está falando? Que vai revogar a Lei 4.320? Sim, é isso mesmo, tá? Ela vai, inclusive, alterar alguns dispositivos da Lei Complementar 101 também, mas na emenda dela está muito previsto lá que ela vai, sim, revogar integralmente a Lei 4.320, tá certo? Então, ela está em tramitação lá na Câmara dos Deputados. Então, assim, a gente aguarda, né, que em breve aí, quem sabe ainda este ano, a gente tenha as comissões que ela já tenham, digamos assim, feito parecer, né, e possa levar para votação lá naquela casa, né? Ou seja, na Câmara dos Deputados, já que no Senado Federal ela já foi aprovada, né? Até porque ela é um projeto de lei do próprio Senado Federal e já foi aprovada. Então é a Lei da Qualidade Fiscal. Então quem tiver curiosidade é só botar no Google, né, Lei da Qualidade Fiscal, que você vai inclusive conhecer o projeto que está em tramitação lá na Câmara dos Deputados. Pessoal, e vamos retornar, né, ao nosso artigo 2º da Lei 4.320. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Uau! É muito fácil, pessoal. Olha só, uau, se for cobrado esse artigo, você vai lembrar do professor Elias falando, uau, cair, como já caiu, né, em outras provas, a cobrança, se o candidato sabia quais eram os princípios expressos, princípios orçamentários expressos no artigo 2º da Lei 4.320. Pessoal, se cair de novo, você já vai lembrar do professor Elias falando, uau, né? O que é uau? É a unidade, a anualidade e universalidade. A gente apenas trocou ali para poder, digamos assim, ficar fácil esse entendimento, né? Aqueles processos mnemônicos famosos, não é isso? Então, a gente vai trazendo devagarzinho, né? Para que o candidato possa assimilar cada vez mais. Pessoal, já foi cobrado, tá? Não foi esse ano, claro, mas já foi cobrado em outras provas quais eram os princípios expressos no artigo 2º da Lei 4.320. Então, até isso, muitas das vezes a gente tem que se preocupar, né? Realmente, não basta você ter que entender todos os princípios, né? Tem que lembrar que no artigo 2º da Lei 4.320 estavam previstos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Sim, é isto mesmo, né? Mas para isso, o professor Elias está aqui para te ajudar, né? Nesse sentido, olha, uau, né? Se cair, você não vai marcar errado, né? Então tá aí, unidade, universalidade e anualidade. Então, pessoal, sem demora, já vamos ver como esse assunto já foi cobrado este ano, em 2018, sobre os princípios orçamentários e cobrando um entendimento sobre esse artigo. Questão, né, do concurso da Cefim de Rondônia, já da Fundação Getúlio Vargas, deste ano de 2018. Os princípios orçamentários são regras básicas que todo orçamento federal deve seguir. Assinale a opção que explica o princípio da totalidade orçamentária. A gente tem que ter cuidado, a gente também tem que fazer um trabalho, que alguns princípios, eles possuem sinônimos. E o elaborador de prova sabe que, de repente, você já decorou quais são os princípios, mas ele coloca ali um sinônimo, e se você não fez esse trabalho, realmente você vai acabar confundindo. Por quê? Porque temos o princípio, né, como a gente já falou no artigo 2º, UAU, né, unidade, anualidade e universalidade. Bem, vamos falar sobre todos eles, mas o princípio,
veja, unidade, anualidade, universalidade. Aí o candidato, de repente, que não sabe, ele vai pensar, bem, totalidade. Totalidade eu não sei qual é o princípio, mas eu acho que ele se aproxima mais vezes. De anualidade não é. Então, universalidade ou unidade? Olha, totalidade e universalidade, essas são todas, né? A gente, quando nós vamos falar do princípio da universalidade, vamos falar que todas as receitas e todas as despesas é o candidato para essa mesmo. E o elaborador de prova sabe que você vai pensar assim, né? Aquele candidato meio desavisado que não fez um bom trabalho nesse sentido, ele vai, né, nessa linha. E adivinhe só o que está na letra A. Olha o que está na letra A. Vamos aí na tela de vocês. Olha só. O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado. Aí o candidato desavisado marca feliz da vida. Claro, a totalidade, todas, tá certo. Essa aí marca, né, e vai para a próxima achando que acertou a questão. Pessoal, o princípio da totalidade, ele é sinônimo de unidade, não é sinônimo de universalidade, né? E lá, mais uma vez, o nosso Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público explica isso. Então tá aí, ó, na telinha de vocês, princípios orçamentários, unidade ou totalidade. Previsto de forma expressa pelo caput do artigo 2º da Lei 4.320, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro de uma mesma pessoa política. Desta forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa, ou seja, a lei orçamentária anual, tá certo? Então, pessoal, também eu trouxe aí na tela para que vocês possam enxergar um detalhe, né? Olha só, quando a gente fala de orçamento, esse princípio da unidade, tá dizendo que a gente vai ter uma lei orçamentária que vai contemplar esses orçamentos, mas dentro da lei orçamentária ele vai ser dividido em orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, né? Lembrando que a Seguridade Social tem uma das ações, né, de saúde, previdência e assistência social, e os orçamentos de investimentos, né? Claro, aquelas empresas independentes, elas não terão um orçamento aí dentro do orçamento de investimento, só as dependentes, né? Ou seja, que depende mesmo. Então, o que acontece? Temos esses três orçamentos: orçamento fiscal, da Seguridade Social e de orçamento de investimentos. Isso tudo, pessoal, dentro de uma única lei orçamentária. E o princípio da unidade, o que ele determina, na verdade? Ele estabelece que cada ente da nossa federação, ou seja, tanto a União, cada estado da nossa federação e cada município, isso mesmo, os 5.000 e poucos municípios, cada um vai ter o seu próprio PPA, sua própria LOA e sua própria LDO. Né? Esses instrumentos de planejamento orçamentário, PPA, o Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, cada ente vai ter a sua própria, tá certo? Mas lembrando que cada ente vai ter a sua própria, e dentro dessas leis orçamentárias, nós vamos ter esses orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimentos, tá certo? Então, nesse sentido, pessoal, veja que não é o fato que a gente tem didaticamente separado nesses orçamentos dentro da lei orçamentária que a gente vai ter 3 orçamentos dentro do ente. Não, a gente ou vamos ter um orçamento somente do Poder Executivo ou somente do Poder Legislativo. Não, o orçamento, a peça é única, é do município como um todo, no caso do município ou do Estado ou mesmo da União, na esfera federal. Mas vamos ter um orçamento, tá certo? Apenas em cada ente, uma lei orçamentária para cada ente. Então, pessoal, vamos voltar à questão. Então, eu já me antecipei, né? Ou seja, já falamos que a letra A está errada, né? Ou seja, o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas. Isso aí reporta ao princípio da universalidade. Lá vai estar a previsão de todas as receitas e a fixação de todas as despesas. Esse é o princípio da universalidade. Então a A não responde. Vamos para B. Olha o que diz a B, tá certo?
Cada esfera do governo deve possuir apenas um orçamento. Para que haja uma visão geral das finanças públicas. Olha, né? Mas será que é isso mesmo? Espera aí. Mas olha o que ele diz. Cada esfera do orçamento deve possuir apenas um orçamento para que haja uma visão geral das finanças públicas. Pessoal, na verdade, o que a gente vai ter é uma lei orçamentária. A gente vai ter essa lei orçamentária dividida em 3 orçamentos. Né? Então, por isso, a banca trouxe essa letra B como errada, tá certo? Então, vamos a C. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, né? Olha só, pessoal, quando ele fala isso, ele está se reportando também ao terceiro princípio, né? O A do UAU, né? O princípio da anualidade. Lá no artigo 34 diz o seguinte, né? Que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? O ano civil, 1º de janeiro. Então, o artigo 34 da Lei 4.320 fala o seguinte: o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Tá? E no artigo 35 ele ainda diz, né? Pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. Por isso que a gente tem também o que a gente chama de orçamento misto na nossa administração pública, né? Então veja que é mais um conceito, é o orçamento misto, porque para as receitas a gente tem lá na contabilidade o princípio de caixa, né, para as receitas é o princípio de caixa, e para as despesas o princípio da competência, tá? Então temos esses dois lados aí dentro do nosso de como a gente, digamos assim, apropria tanto as receitas como as despesas no nosso exercício financeiro. Bem, a letra A fala sobre universalidade, a letra C fala sobre a anualidade, e só sobrou o que? A letra D. Olha o que ele diz: o orçamento deve ser consolidado, né? Lembra que eu falei consolidado? Ou seja, vamos ter os 3 orçamentos, ou seja, o orçamento fiscal, o orçamento social e de investimento, ele vai ser consolidado para que o governo tenha uma visão geral do conjunto das finanças públicas. Aí, perfeito, não é isso, pessoal? Vamos ter não só a consolidação dos 3 orçamentos, como também dos poderes, do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e também do Ministério Público, né, e do Tribunal de Contas. Então, vamos ter todos esses poderes, né, dentro do nosso orçamento, tá certo? Então, a resposta da segunda questão, letra D. Terceira questão: em decorrência de divergências políticas com o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores de um determinado município não aceitou a proposta da lei orçamentária anual enviada pelo Poder Executivo. Elaborou uma proposta orçamentária exclusiva para o Poder Legislativo. Após os trâmites legislativos, o Tribunal de Contas notificou o ocorrido como irregularidade, por estar em desacordo com o princípio orçamentário do ou da. Bem, pessoal, neste caso, a gente ainda vai falar sobre o ciclo orçamentário, né? Ou seja, temos dentro do ciclo orçamentário as etapas, a gente vai ver todo esse papo, né, da elaboração pelo Poder Executivo, encaminhando lá para o Poder Legislativo, tem prazo, né? Cada instrumento de planejamento tem seu prazo específico, tem seus detalhes, né, dessa tramitação. Lembrando que tem uma tramitação igual de uma lei ordinária, de um projeto de lei ordinária, não é de lei complementar, de lei ordinária. Então, inclusive quanto ao quórum. Então, pessoal, nesse sentido aí, o que esse caso nos traz exatamente foi o que a gente falou na segunda questão. Ou seja, a gente não pode ter no orçamento, digamos assim, dividido, né? Ele tem que ser consolidado, tanto dos orçamentos, né? Cada ente vai ter esses orçamentos consolidados, por isso esse princípio da unidade ou totalidade. Vai ter o quê? O orçamento fiscal, de investimento da Seguridade Social. E vamos ter lá o quê? Como já falamos, os poderes legislativos, executivos, judiciário, também vamos ter o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Então, o que está sendo inobservado aí por aquela Casa Legislativa é o princípio da unidade. Letra E.
né? Pessoal, eu não vou perder tempo explicando o que é o princípio da especificação, como vocês estão vendo aí, não vinculação, exclusividade, orçamento bruto, porque vamos falar sobre todos eles aqui no nosso curso, tá certo? Então, a gente deixa para o momento apropriado a gente falar sobre esses princípios, me permitam, tá certo? Então, vamos falar agora aí sobre o princípio ainda da unidade. Então tá aí, ó, mais uma questão, é a questão número 4, lá do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, também elaborado pelo CESP. Com relação aos princípios que regem a atividade financeira do Estado, assinale a opção correta. De acordo com o princípio da unidade, né, veja que é o princípio que estamos estudando agora, os programas e projetos devem ser estabelecidos em um único sistema ou método orçamentário, ainda que não haja unidade documental. Tá certo? Então, pessoal, nesse sentido aí está correta a questão. É importante a gente destacar que quando a gente fala dessa unidade documental, na verdade, em sua essência, apesar de que a gente tem o princípio da unidade, né, que evolui um pouquinho para o princípio da totalidade, né, já consagrado pela nossa doutrina, é muito importante a gente destacar o contido lá no artigo 5º da Lei Complementar 101, que ele fala o seguinte, né, que o projeto de lei orçamentária anual, né, a LOA, ele é elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, pessoal, não é uma mula sem cabeça, né? Digamos assim, me permitam dizer. Eles têm que ser compatíveis entre eles. A gente vai para frente, a gente vai falar do princípio da uniformidade, inclusive que a gente vai ver, né, alguns projetos que tem a numeração, por exemplo, a numeração de um programa lá no PPA é a mesma numeração, né, daquele programa lá na LDO e também na LOA, até para que a gente tenha um maior controle, uma comparabilidade entre esses programas, né, do que está sendo executado e assim por diante. Então, é muito importante a gente destacar, né, que hoje o nosso orçamento, na verdade, ele é multidocumental, não tem mais essa unidade apenas, tá certo? Não, a gente não tem como analisar essa parte orçamentária apenas isoladamente cada lei orçamentária dessas aí, tá certo? Esses instrumentos de planejamento, como já falamos, destacamos aqui pelo artigo 5º da nossa lei de responsabilidade fiscal, eles vão estar assim compatíveis, obrigatoriamente eles têm que ser elaborados de forma compatíveis, né? Até porque, pessoal, quando a gente for falar da lei de diretrizes orçamentárias, a gente vai falar que uma das funções da LDO é exatamente o que? Orientar a elaboração da LOA. Portanto, a nossa questão está correta. Bem, pessoal, agora vamos falar do novo princípio. Está aí na telinha de vocês, princípio da universalidade. Veja que já falamos sobre o princípio da unidade ou totalidade, e agora vamos falar sobre o princípio da universalidade. Então tá aí, ó, estabelecido de forma expressa pelo caput do artigo 2º da Lei 4.320/64, recepcionado e normatizado pelo parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas, olha só, todas as receitas e despesas, ou seja, e todas as despesas, olha só, todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, órgãos ou entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, né? Então, pessoal, a própria leitura do nosso MCASP aí já é suficiente para que a gente possa entender que o princípio da unidade deve estar contido que todas as receitas e todas as despesas. Então vamos lá, né? Sem demora, vamos já ver como isso já foi cobrado no ano de 2018. Então tá aí, lá na prefeitura de Paranavaí. O princípio que está ligado à ideia de que o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas da administração é o princípio da... Bem, eu fiquei em dúvida. Bem, se eu fiquei em dúvida, eu já consigo pelo menos matar aí duas assertivas, que eu lembro que do famoso UAU, né? Bem, eu já lembrei que unidade é sinônimo, né? Ou melhor, a totalidade é sinônimo da unidade. Então, unidade não vai ser.
A anualidade reporta o artigo 34, né, que é o exercício financeiro. Vai ser elaborado todos os anos. Então, só sobrou aí realmente a universalidade. Então, responde a questão 5, a letra D. Então, veja que ele ainda está falando do princípio da anterioridade e da legalidade. Vamos falar ainda sobre esses princípios. Então, tá aí. Bem, pessoal, próxima questão, questão 6, do Instituto de Previdência. A prova elaborada pelo VUNESP, também em 2018. Como orçamento público, do ponto de vista dos princípios orçamentários, deve ser proposto. Olha a atenção que devemos ter aqui. Claro, pessoal, vamos falar, né, ainda sobre o ciclo orçamentário, vamos falar sobre a receita, sobre a despesa, mas nesse sentido aqui, pessoal, veja que ele está falando como, do ponto de vista dos princípios orçamentários, como o orçamento deve ser proposto. Então, quando a gente fala dessa forma que ele vai ser proposto, então ele vai ter que abranger o quê? Todas as receitas e todas as despesas previstas e fixadas para o período. Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda, tá, que as receitas são previstas e as despesas são fixadas, tá? Não estão aí de qualquer maneira, tá certo? As receitas são previstas, tá? Não é, por favor, não bagunce, né? Isso não é uma sopa de letrinhas que vocês vão poder bagunçar, tá certo? Não. Toda vez que a gente falar de receitas, estamos falando da previsão da receita, quando a gente está falando da lei orçamentária, né? Previsão da receita e a fixação da despesa. Bem, quando ele fala ali, a letra B, apenas com despesas públicas, então não tem como, né, pessoal? Porque vai ter o que? Todas as receitas e despesas. Quando ele bota apenas despesas, está suprimindo as receitas, que não é o caso. Antes do plano plurianual. Não, o prazo para encaminhamento, tá certo? Prazo para encaminhamento, de acordo com a Constituição, é o mesmo, ou seja, 4 meses antes do término do exercício financeiro. Mas atenção, tá certo? Para você que vai fazer essa prova, que vai ser cobrado esse assunto na sua prova, e que muitas das vezes, pessoal, pode ser que no seu estado tenha um prazo diverso. Por quê? Lá na própria Constituição Federal, ela abre essa possibilidade que os entes poderão ter prazos distintos. Por exemplo, lá no estado de Pernambuco tem prazos diferentes, e lá nos municípios daquele estado também tem um prazo diferente de acordo com a Constituição do estado de Pernambuco. Da mesma forma, no estado do Amazonas tem um prazo diferente também, tá certo? De acordo com a própria Constituição daquele estado. Então, a letra C também está errado. Antes da lei de diretrizes orçamentárias. Pessoal, não vai ser antes da lei de diretrizes orçamentárias, porque quando a gente for falar do PPA, da LDO e da LOA, a gente vai ver que uma das funções da LDO é exatamente que orientar a elaboração da LOA. Então, a LDO ela tem que ser aprovada antes, por isso que o prazo para encaminhamento dela pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo é 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro, de acordo com a Constituição Federal. Então, ele tem que ser encaminhado antes, né, da LOA, e não como está colocado aí na letra D. Então está errado. E na letra E, em conjunto com outras leis. Opa! Isso sim, mas quando ele fala e medidas de interesse social, aí não, né, pessoal? Então está errado a letra E. Então o que responde a questão 6 realmente é a nossa letra A. Então vamos à 7ª questão. Mais uma questão aí lá da Cefim de Rondônia, também elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Uma entidade pública adquiriu computadores novos no valor de 50 mil. Deste valor, 40 mil serão pagos em dinheiro e o restante será pago por meio de entrega dos computadores antigos. No orçamento foram incluídas apenas os 40 mil. Assinale a opção em que indica o princípio orçamentário atingido por este princípio. Pessoal, mais à frente, já objeto da nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os créditos adicionais, vamos falar dos créditos suplementares, especiais, extraordinários, vamos resolver várias questões, e eu vou até
trazer essa questão aí de novo, né, para a gente poder, digamos assim, discutir um pouquinho sobre os créditos adicionais. Vamos poder falar sobre isso aí lá na nossa aula de crédito adicional. Bem, pessoal, nesse sentido aqui, o que está sendo observado aí é o princípio que? Letra B, é o princípio da universalidade. Lembra que nós falamos que temos que ter na lei orçamentária todas as receitas e todas as despesas? Então, por isso, a letra B é o gabarito dessa questão. Estáis gostando? Eu também. Chegamos ao término da primeira parte. Aproveite para dar o joinha, clicando no like abaixo. Em seguida, verifique se estás inscrito no canal. Se não, se inscreva para receber online os novos vídeos do canal Elias Cruz. Depois desta pausa, basta clicar na continuação deste vídeo para aprender um pouquinho mais. Até lá!